pra mim. Que coisa linda, né? Eu fico arrepiada, né? Sabe que fico arrepiada quando eu vejo as notícias sobre, por exemplo, eu postei no nosso Facebook alguns membros, filhos do MST, se formando em Direito na Faculdade Federal de Paraná, né? Se formando ali, a foto deles na formatura, assim, contra, digamos assim, as possibilidades, e mesmo assim aquelas pessoas vencendo essas situações todas e conseguindo romper a lógica que é, obviamente, a lógica de que esses não terão nenhuma chance, né? E aí tá ali postado para quem quiser curtir a felicidade deles e dos seus pais, obviamente, por estarem rompendo essa lógica, né? Também está postado a polícia invadindo um acampamento do MST em Minas Gerais, justamente no dia da formatura escolar. Nada me deixa mais irada do que ver, né, o terrorismo de Estado. Porque é difícil, as pessoas de uma certa maneira ficam a favor, sem se darem conta do que isso realmente está significando, né? Alô. Bom dia, estou conversando com o Dr. Herberto Edson Maia, nosso psiquiatra, amigo, parceiro, e que sempre está conosco aqui nas quartas-feiras. Tudo bem, Dr. Maia? Tudo bem, Beatriz. Como estás? Pois olha, tia, quer que eu conte tudo? Pode deitar no divã. Não vou contar. Não, tô bem. Como é que é? Deita no divã, fecha os olhos e conta primeiro o sonho. Vai aos poucos, né? Isso. Mas não, de verdade, verdadeiramente, eu estou bem. Certo. Todos os dias, a cada dia, eu estou me sentindo melhor. Agora eu estou mentindo, né? Fazendo a cena. Não, sabe que no meio de todas essas informações, notícias, porque essa semana começou, né, sendo uma semana meio aboletada, né? Aquele negócio envolvendo cães de rinha de cachorro, churrasco de cachorro. Eu confesso para o senhor que essas coisas mexem assim com a gente, bem uma coisa de fundo, entende? Tem razão, né? Alô? Sim. Sim, tem razão, é uma coisa muito forte, né? Porque agride uma sensibilidade que todos nós temos, e a maioria de nós entende os animais domésticos, o cachorro, por exemplo, como um ente que Sim. tem que ser bem tratado, querido e até, vamos dizer assim, muito íntimo da maioria das pessoas, né? Exatamente, porque é essa diferença que eu ainda tento fazer na minha cabeça, porque eu sou carnívora. Eu como carne de animais, né? Então não quero ser ridícula, ficar super chocada por causa de um cachorro, de um gatinho e depois comer a coxa de uma galinha, entende? Isso é uma coisa, é uma contradição que a gente carrega, é difícil quando a gente está emocionada por causa do churrasco de cachorro, tu deixar de lembrar que tu come churrasco de vaca, né? Isso internamente, eu, como psiquiatra, o senhor deve entender que isso é um vendaval de emoções, né? Isso a gente fica assim, exatamente como tu falou, preocupado, né? Porque
por mais que digam assim, não, as vacas são criadas soltas, as vacas isso, a galinha é solta, isso por aí afora, mas na realidade há uma agressão implícita sempre que eu tenho que matar um ente vivo para me alimentar, né? Então esse choque, à medida que a gente fica mais civilizado e dá valor à vida num sentido mais amplo, eu começo a ter dificuldades de entender bem esse estado agressivo de matar para sobreviver ou comer, né? Claro. E é uma coisa que a gente não pode fugir, porque, como o senhor disse, e aí vem assim, é aquela abertura para a gente se sentir menos mal. Porque à medida que nós vamos nos civilizando, ou melhorando na questão de evolução, até, quem sabe, espiritual, daqui a pouco o nosso corpo físico se nega realmente a comer carne. Agora, eu já passei pela experiência de conviver com pessoas que são veganas, eu não tive ainda uma pessoa próxima, mas vegetariano sim. E eu cheguei a pensar por achar bonitinho e tal, mas aí quando eu me dei conta que aquilo era uma fantasia, porque eu ainda tinha uma vontade absurda, até um pensamento absurdo de comer sem ninguém ver, uma coisa absurda. Claro, porque passa pela cabeça da gente, né? Começa a haver assim uma visão crítica em torno, né? O vegano Sim. passa a ser uma pessoa extraordinária, transcendente, mais espiritualizada ou mais ecológica, né? E aí começa de novo uma estrutura narcísica de valores, né? E eu acho que então isso também aí passa certos limites aceitáveis. Eu tenho a impressão assim que nós, na nossa evolução científica ou crescimento científico, certamente no futuro, e já acontece hoje, eu poderia, vamos dizer assim, criar o que seria a carne através de cultivar células de carne que não usaria mais o animal como necessário ser morto. Isso é uma evolução que vai acontecer. Então, cientificamente, a gente tem esta possibilidade. Mas enquanto isso não acontece, nós temos que evitar essa coisa que tu falou há pouco, né? Pô, eu vou comer escondido porque os veganos estão me vendo como um ser assassino. Sim, é porque tu sai de uma coisa que é discutível, nem é discutível, é deplorável, e depois tu vai cair porque a pior coisa é tu mentir para os outros sabendo que tu não vai conseguir mentir para ti mesma, né? Exatamente, Eu tenho convicções minhas e maneiras de pensar que eu devo defender da forma que eu sou capaz de defender. E se alguém me critica mais do que o devido, eu até posso respeitar a crítica. Olha, para ti faz bem isso, fica com a tua maneira de pensar e deixa eu viver a minha. Sem aquela coisa que começa, então, a haver uma crítica mais ácida, e aí, então, nós entramos na linha mais odiosa, onde tu fica segregado e os preconceitos aparecem nitidamente, né? Sem dúvida. Até pelo crescimento da informação a respeito da comunicação dos animais, com certeza talvez seja por aí que daqui a pouco a gente vai se sentir absolutamente impedido de comer um bife, sabe? É porque está se vendo, né, cada vez mais a gente vê que existe animais de altíssimo nível, vamos dizer, afetivo, até intelectual, vamos dizer assim, em capacidades mentais, né, como baleias, golfinhos, elefantes, enfim, quase todos os mamíferos têm uma capacidade enorme na linha, vamos dizer, afetivo e até de uma espécie de comunicação que, dentro de algum tempo, a gente até pode dizer que dá para se comunicar, né? Então, esse valor de ente senciente, a gente chama, quer dizer, um ente que pensa e que sente, aí então nós ficamos complicados mesmo.
Não tenha dúvida, mas isso é um processo, a gente está dentro de um processo e não adianta querer, porque a natureza não dá saltos, né? Então... Não dá. Até agora me lembrei da essa moça que fala sobre numerologia, né? Do valor das coisas em relação a tudo que se interessa. Eu me lembrei de um projeto americano que os pesquisadores começaram na década de 50, no início, e acompanharam 300 pessoas durante 80 anos. E agora parece que dos 300 só tem vivos 19, e aí publicaram o trabalho. Mas olha só, o trabalho de 80 anos trouxe uma coisa bem óbvia para a gente. Que tudo que eles viram durante esses 80 anos dessas 300 pessoas, a coisa mais importante que deixava aqueles seres melhor consigo mesmo e mais capazes é o que se importavam com as pessoas, de se importar com alguém próximo de ti ou ter importância das pessoas em si mesmo baseado nisso. Então, tudo que tu fizer que tiver alguma importância ligada a alguma pessoa, tem valor. Mas tu vê, precisou 80 anos para dizer uma coisa óbvia, na realidade, né? Só que foi um trabalho científico. Sim, agora, particularmente, eu acho fundamental isso, porque mostra que as coisas bem simples, as mais óbvias, elas podem ser confirmadas por esse tipo de avaliação permanente durante décadas. Quer dizer, não é porque nós estamos hoje com mais acesso à informação, não é porque o ser humano está comendo menos caloria, não. Isso é da essência do ser humano através das décadas. Ele vai sempre se sentir bem assim. Isso, e outra coisa que eu acho assim, muito importante, que quase todas as coisas que te cuidam ou têm a ver com cuidados do outro contigo, tem a ver com, basicamente, o que a gente chama de maternagem. Quer dizer, quem é que se interessa por nós absolutamente desde o início da vida? A mãe. Hipoteticamente, a mãe ideal que nos cuida e nos dá todo o entorno necessário de apoio. Então, esse apoio afetivo é o que nós precisamos ter e dar o tempo todo para sermos cada vez melhores.